Nossa aula hoje vai ser sobre desordem da ritmicidade circadiana. Eu queria iniciar a nossa discussão com a apresentação desse caso clínico. O que é que a gente tem neste caso clínico? A gente tem um jovem, né, um garoto de 14 anos de idade, tá? Ele fez uma avaliação psiquiátrica, porque ele começou a ter um déficit emocional, dificuldades emocionais acadêmicas. Então, é um adolescente, né, ele entra na adolescência, era um bom aluno, tinha um bom comportamento, né, e o que se observa é que ele começa a ter isolamento, né, as notas começam a desabar, né, e aí ele é feito um diagnóstico psiquiátrico com depressão, né, e desordem de personalidade, né, esquizoide. Ou seja, uma pequena alteração do pensamento, que é muito típico, né, isso é meio borderline no adolescente, mas o diagnóstico de depressão. E aí ele tinha, além disso, né, o déficit de aprendizagem, mas o psiquiatra também identificou uma sonolência excessiva, né? Então, os testes que o psiquiatra fez mostrava que ele dormia muito, né, durante o dia, né, uma sonolência excessiva diurna. E aí o psiquiatra solicita, por causa dessa sonolência, uma avaliação com um especialista em medicina do sono. Então, na avaliação de medicina do sono, ele é feito uma polissonografia, ou seja, ele vai para o laboratório, né, de medicina do sono, então ele é colocado vários eletrodos na cabeça, né, eletrodos que vão medir a sua fisiologia, e faz uma polissonografia, né, você vai ver como é que é o sono dele, o que está acontecendo no cérebro dele, e eles descobrem que a polissonografia é normal. E aí ele é submetido a uma avaliação cronobiológica. Vocês viram lá com o Mário, que ele falou, mostrou muito a actigrafia. E o actígrafo dele, né, mostrou os resultados da actimetria, mostrou exatamente isso aqui, né? Então, o que que a gente vê? Que aqui, né, em cima eu tenho o escuro, o claro, então aqui às 6 horas começando, aqui às 18 horas iniciando o escuro, 6 horas da manhã iniciando o claro. Tá uma fase, né, de 12 por 12. Então, veja que nesse momento aqui, ó, nesse primeiro dia aqui, ó, o horário que ele está começando, isso aqui ele estava dormindo, né, que ele dorme, que ele acorda, começou o registro de atividade, né, um pouco antes de meio-dia, aqui um pouco antes, aqui ó, depois de meio-dia, que ele mantém lá para 1 hora de novo, nesse dia também, nesse dia aqui já vai lá para 3 horas, né, da tarde, ele está acordando, aqui ele já está acordando 6 horas, aqui ele já está acordando 6 horas da tarde, né? Veja que ele já está acordando 6 horas da tarde, que ele está acordando muito tarde. Aqui lá para as 8 horas da noite, é o horário que ele está acordando, aqui também, com os períodos de cochilo, e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode observar aqui neste caso, né, desse paciente, né, desse jovem, é que a gente tem um ritmo, né, que é um ritmo em livre curso, que a gente chama um ritmo não 24 horas. Né? Então, o padrão de sono dele era não 24 horas. E aí, a avaliação foi, então, será se esse paciente, né, esse jovem, o problema dele está aí, ele está tendo esse ritmo, será se eu consigo ajustar? Né? Então, o que foi feito, foi proposto um tratamento para ele, né, esse tratamento, né, foi melatonina, foi usado melatonina, 5 miligramas, né, uma dose, às 20 horas, né, da noite. Né? Então, isso foi mantido, né, e já no primeiro mês, né, o paciente recuperou o ritmo dele, ele sincronizou. Agora, eu quero chamar a atenção. Ele ajustou o ritmo, melhorou a parte emocional, saiu do quadro depressivo, melhorou as notas, ou seja, acabou o déficit acadêmico. Agora, veja como é que está aqui a situação dele. Olha, ele acorda aqui nesse dia, ele está tomando isso aqui, já no primeiro mês, né, ou seja, no final de um mês de uso de melatonina, ele ajusta o ritmo. Esse aqui é um registro feito 6 meses depois, né, já com tratamento. E agora o que é que a gente observa? Que ele está aqui, ó, ele acorda próximo de meio-dia, né, e mantém o sono dele, acordando aqui próximo de meio-dia, né, e acorda, né, ele vai dormir, né, lá para as 4 horas da manhã, né? Então, ele mantém um padrão de atividade muito vespertino. Esse era o quê? Na verdade, esse indivíduo, ele tinha, esse jovem, um atraso muito grande,
não foi possível conseguir ajustar o ritmo dele para ele acordar aqui às 6 horas da manhã, que era mais, né, conseguiu, pelo menos ele acordasse às 12 horas, mas o mais importante é que ele mantivesse o ritmo regular. Então, neste caso aqui, é um caso típico de um adolescente do cronotipo vespertino muito extremo, e aí a gente consegue o ajuste. Nesse caso, eu chamo novamente a atenção, né, a especificidade de o estudante poder ter aula só à tarde, e aí ele poder acordar, né, ao meio-dia. Né? Nem todo mundo, né? Na verdade, ele pode dizer que a maioria das pessoas não tem essa condição, mas para este caso específico, esse adolescente, foi possível. E o mais importante é que você ajustou o ritmo, e ao ajustar o ritmo, ele melhora a qualidade, né, da atividade, né, acadêmica dele, o desempenho dele, que é o mais importante, né, da escola. Então, ali a gente viu exatamente um distúrbio de ritmo, né, e a gente fala do distúrbio do sono, que são relacionados, né, à ritmicidade circadiana, que geralmente é um problema de dessincronização, né, e esse problema de dessincronização tem a ver, né, com o funcionamento do sistema de temporização circadiana, né, e, é claro, a questão, né, do sono, do ritmo do sujeito, principalmente o ciclo sono e vigília, o desejo, a preferência dele, e o que é socialmente imposto para ele. Então, né, o que a gente tem, né, aqui na classificação do distúrbio do sono? Quando a gente fala na classificação do distúrbio do sono, né, a gente, né, sabe que a gente tem aquilo que a gente chama de insônia, né, então, insônia é quando eu tenho, né, muita dificuldade de dormir, pode ser dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, ou seja, eu desperto, né, no meio do sono, não consigo voltar a dormir, ou despertar precoce. Uma outra condição é que nós chamamos de hipersonolências. As hipersonolências é, no caso, por exemplo, a narcolepsia, o indivíduo ele tem ataques de sono. As outras alterações de sono é o que nós chamamos de parassonias. As parassonias são aquilo, né, que a gente diz, são comportamentos anormais que ocorrem durante o sono que não deviam estar acontecendo. Né? Outros são os distúrbios do movimento, né? Os movimentos inquietos das pernas, né? As pernas inquietas que atrapalham o sono. Então, isso são alterações motoras que ocorrem, né, durante o sono. Né? A desordem respiratória, como a apneia. Falando de parassonia, só voltando um pouquinho, um exemplo de parassonia, né, é o ranger os dentes, né, você ter pesadelo, terror noturno, o sonambulismo, tudo isso é parassonia. Mais uma, que é o que nos interessa, né, que são as desordens da ritmicidade que promovem distúrbios do sono. Então, essa desordem que nós vamos ver, né, agora. Né? Então, as desordens... Né? Tem duas questões. Ok, diga lá. No primeiro gráfico, no qual o paciente estava em livre curso, o garoto estava privado de quaisquer Zeitgeber? Não, na verdade, ele não estava privado do Zeitgeber, não. Na verdade, ele tinha uma vida aberta, ele ia para a escola, pegava o sol, ele não conseguia era ajustar, né, o ritmo dele, né, às pistas temporais do ambiente, nem ao claro escuro, nem aos horários escolares. Por isso, foi feito o que a gente chama de cronoterapia, da melatonina sempre às 8 horas da noite, né, para ajustar, né, o início do sono dele, e aí, ajustando o início do sono, nós vamos ajustar também o fim do sono. E aí você conseguiu ajustar o sistema de temporização dele para que ele começasse a atividade dele ao meio-dia, que era o máximo que se conseguiu. Né? Não se conseguiu avançar mais do que isso. Então, a partir daí, ele continuou tendo os mesmos sincronizadores ambientais, mais a melatonina exógena. Ok? E a outra é perguntando em qual categoria que estaria o sonambulismo. O sonambulismo é na parassonia, né? O sonambulismo é uma parassonia, é um comportamento que ocorre, né, durante, né, o sono, que não era de se esperar, porque durante o sono você deve estar sem movimento. Tá, então, as desordens, né, da ritmicidade.
Então, a gente diz que a desordem tem a parte que nós chamamos de dessincronização temporária. Então, tem dessincronização temporária dos ritmos endógenos em relação aos horários do dia, que é o que nós vamos chamar o trabalho em turno e o jet lag. As outras são as fases, né, anormais. As fases anormais eu posso ter um avanço, né, ou seja, o indivíduo inicia o sono muito cedo, né, termina o sono muito cedo. Imagina um indivíduo que vai, né, acordar, né, ou vai sentir sono às 6 horas da noite. Ou a síndrome de atraso, um indivíduo que vai dormir muito tarde e acorda muito tarde. A outra coisa são condições que é causada pela redução da amplitude do ritmo, que a gente gera o ritmo, né, irregular. Não é um ritmo nem está sincronizado, nem está em livre curso. E a outra na incapacidade, na falha do processo de sincronização. No caso, né, você tem uma condição que o ritmo se expressa, né, em livre curso, né, que a gente vai comentar, né, em detalhe cada uma dessas.